pela manhã, Ulisses leu o texto de Números capítulo 13, e ele vem falando ali que eu não vou ler com vocês a respeito desse texto, porque aqui ele leu até a retificação do Deuteronômio sobre a questão de Números 13, que é ali no capítulo 1, versículo 22 do Deuteronômio, não foi? Então, aqui nós vamos entender que essa iniciativa aqui de desobediência, ela vem do povo. Você vai encontrar na próxima paraxá, Moisés dizendo assim, de joelho, ele e Arão com a cara no chão, eles dizem assim, peca um só homem, e tu vais julgar toda esta congregação. Ele vai questionar, porque ali eram 3 que eram responsáveis pelo levante. Aqui é diferente. Aqui a iniciativa é do povo de voltar. É do povo, é aquilo que Léo falou de manhã. Um líder que é responsável por uma tribo inteira tomou a decisão sem olhar a tribo. Aí arrolou todos no problema. Foi isso? Há uma diferença só nisso aí. Então, você vai prestar atenção que a missão foi confiada a exploradores apenas para fazer uma prospecção. Era uma situação geográfica e econômica apenas. Tinha nada a ver com entrar e tomar posse da terra, né? Nós estudamos isso de manhã. Então, fica claro que essa expedição, ela tinha uma iniciativa de um coração que não pretendia tomar posse da terra. Adonai vem, o pior que acontece, e vai homologar a questão. Homologar, ele vai assinar embaixo, juridicamente, para que eles vão fazer a prospecção. Isso que foi muito grave, porque nós vamos precisar de entender como é que Números termina. Porque nós olhamos para questões muito simples, e achamos muito simples, habituamos com a leitura e achamos que isso passa grosseiramente aos olhos de Adonai. Não passa. Ali, em Números capítulo 15, ele vem falando da posse da terra, são as halotes que nós já fazemos, retiramos a porção da halote, consagramos a Adonai, porque nós já tomamos posse da terra. Mas depois ele vem com o pecado de inadvertência, e o pecado que você pratica é consciente. No versículo 30 e 31 de Números, capítulo 15, vai se tratar disso. E esse problema ali é com a incredulidade. Aqui nós temos toda uma iniciativa humana. Adonai vem confirmar, aprovar a iniciativa humana e juridicamente ele vai autorizar a subida deles. Ele confirma e aprova o ato, que é um ato público. É um ato público, todos estavam arrolados. Então, havia necessidade exatamente de agir dessa forma. Você vai ver que em diversos momentos na Bíblia, Adonai vai homologar desta forma. Você quer, você vai. Essa é uma palavra jurídica. Homologação. A autoridade assina e vai, deixa aí. Em Números capítulo 32, só que em Números capítulo 32, Moisés corre quando a tribo de Gade, a meia tribo de Manassés e a tribo de Ruben não querem atravessar o Jordão. Moisés corre e vai lá e chama a atenção deles e cessa a questão. E vai determinar, depois que eles voltarem, dar ajuda aos irmãos, eles então cuidarem do seu gado, da sua terra e de tudo ali. Porque Moisés, com a experiência daqui, Moisés faz, mas com o rei não. Nós queremos um rei. É a mesma questão aqui do capítulo 13. Na realidade, essa questão é você não querer que Adonai governe sobre você. A nossa segunda bênção, você ora todos os dias falando sobre isso. Reine sobre nós. Nós estamos, porque o erro de pedir um rei foi crasso, foi grosseiro. Eu quero andar com as minhas próprias pernas, segundo aquilo que eu acho que deve ser, e eu prossigo.
e Adonai homologou, esqueça, tá? Que a coisa vai mudar, a cobrança vai mudar. Por isso que você vai encontrar em Números 15, o versículo 30 e 31. Porque esse povo que aqui estava tinha visto, Ulisses falou tudo de manhã, tinha visto tudo o que Adonai fez. Eles eram indesculpáveis de agir com incredulidade. É isso aí. A homologação da iniciativa humana foi uma decisão humana. Nós queremos um rei. Vai lá. A mesma coisa está acontecendo aqui. 1 Samuel, capítulo 8. Olha aqui. É a mesma coisa. Mas aqui você vai encontrar uma coisa diferente que você não encontrou lá. Aqui você vai encontrar o que o rei, que você quer que governe sobre você, que às vezes é você mesmo, vai fazer. Aqui Samuel vai dizer os direitos do rei que você escolheu. Porque você não quer que Adonai reine. Você quer andar com a sua própria cabeça. Você não quer que ele reine. Olha aqui, ó, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Beersheba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: estás velho, e os teus filhos não andam a buscar uma justificativa para se apresentar a Samuel. Olha aqui. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Eterno. Olha o que o Eterno vai falar. Olha aqui. Ouve a voz do povo. Ele vai homologar outra vez. Ele vai aprovar juridicamente, dar o povo que o povo quer. Aqui. Pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem aqui. Aqui todo o povo vai saber, pela boca do profeta Samuel, quais serão os direitos do rei que eles escolheram. Cuidado com a sua escolha. Cuidado, porque nós estamos no final dos dias. Ela pode ser decisiva e Adonai homologar. Ele homologar. Então você vai ver que o profeta vai dizer aqui, ó, do versículo 9 até o versículo 22. Eu só vou... Olha aqui no capítulo 9. Agora, versículo 9. Agora ouve a sua voz. Porém, protesta-lhe solenemente e declara qual será o direito do rei que houver que reinar sobre eles. Qual o direito que o rei terá? Esse rei pode ser você. Pode ser eu que escolhi aquilo que eu quero. Se você vê as orações, a oração está dentro da palavra de Tzedaká. Dá-nos conselheiros e juízes como outrora. Que governe, que ajude o povo, que governe sobre a orientação de Hashem. É isso que está. Agora ele vem falando, versículo 11: tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros. Olha o 12. Alguns porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas, fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomarão as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Esse é o direito do rei. O único lugar na Bíblia que você vai ouvir o direito do rei que você escolheu. Porque Adonai homologou o que o povo pediu. É o mesmo problema de Números capítulo 13. Ali está rolado o problema com todo o povo.
Já no capítulo 17, 16, não. É Coré, Datã e Abirão que é o comando. Todo ele e os seus descendentes serão corrigidos. E aquele que se unir a ele. Agora eu quero ir com vocês em Oséias. O profeta Oséias é usado por Hashem para mostrar-nos quão grave e tensa é seguir após uma escolha de decisão humana. Ou você escolhe ou alguém te ajuda a escolher, decidir. Eu quero um rei, capítulo 13 de Oséias. Vai lá comigo, de 1 a 16. Esse aqui eu quero ler todo. Capítulo 13 de Oséias. Quando Efraim falava, tremia-se, era exaltado em Israel. Mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Qual é a proposta de Números 15, versículo 30 e 31? Quem agir deliberadamente, sabendo o que faz, com mão arrogante, morrerá. Isso que está escrito lá em Números 15. Olha aqui, ó. Olha Efraim. Mas ele se fez culpado no tocante à idolatria e morreu. Agora multiplicam pecados e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obras de artífices. Disse deles, oferecem sacrifício humano e beijam bezerros, e beijam demônios, ídolos. Por quê? Por quê? Porque escolheram uma decisão humana, querendo um domínio humano sobre você, não espiritual. Você que escolhe. Por isso serão como a nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como a palha que se lança da eira, e como a fumaça que sai pela janela. Todavia eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim. Só eu governo a sua vida. É isso que a Adonai está dizendo. Só eu. Olha aqui. Portanto, não reconhecerás outro Elohim além de mim, porque não há Salvador senão eu. O assunto é o mesmo assunto. É o mesmo. Quando eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando eu os alimentei, eles se fartaram. Estando fartos, ensoberbeceram seu coração, então se esqueceram de mim. Quiseram andar sobre uma escolha e decisão humana. Olha só, portanto serei para eles como leão. Como leopardo espreitarei junto ao caminho. Como ursa roubada dos seus filhos, eu os atacarei. E lhes romperei as teias do coração. Devorá-los-eis como leão. Um animal do campo os despedaçará. Para a tua perda, ó Israel, te rebelastes contra mim, contra o teu ajudador, contra quem você clamava e eu te ajudava. Agora você quer um rabino a todo custo. O rabino vai voltar. O rabino vai voltar. Para que você quer rabino com antecipação? Quando Yeshua, no capítulo 23, fala, não quereis mestres sobre vocês, não chameis a ninguém de rabi, porque há um só rabi. Mas nós não. Isso é no meio de nós, todo dia, toda hora. É no meio de. Não estou falando de algo que aconteceu no deserto. Eu estou falando de algo que acontece aqui e agora. Aqui e agora. Onde está, versículo 10, agora o teu rei? Para que te guarde em todas as tuas cidades. Aquele que está governando sobre você. Onde estão os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipes? Dei-te um rei na minha ira. 1 Samuel capítulo 8, eu homologuei. Quer um rei, eu vou te dar um rei. Mas eu vou te dizer o que ele vai fazer com você, e com seus filhos, e com seus bens, e com tudo que você tem. Aqui, ó, dei-te um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada e o seu pecado está armazenado por causa da incredulidade, de achar que Adonai não é capaz de fazer.
E você precisa de ajuda humana, braço humano, decisão humana. Dores de mulher de parto lhe sobrevirão. Mas ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar que deve vir à luz. Porque é tempo e ele não está no lugar certo de vir à luz. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte, a promessa. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? A compaixão está escondida de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do eterno, subindo do deserto e secar-se-á a sua nascente, secar-se-á a sua fonte. O seu tesouro será saqueado de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Elohim. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Isso aqui é uma escolha de um rei. A Torá vai nos advertir em Números capítulo 15, versículo 30 e 31. Shelar lerá. Olha só. A falta é cometida intencionalmente. Vai lá em Números, como vai acabar a paraxá. Primeiro, Números capítulo 15. Olha como ela termina, versículo 30 e 31. O ser que age com mão arrogante, que tem a coragem de enfrentar Adonai, que tem a coragem de enfrentar Adonai. É isso aí. Que age com mão arrogante. Isso que aconteceu no capítulo 13, do livro dos Números, ali. Todo mundo começou a chorar. Então, nós vamos voltar e vamos criar um rei para nós. Isso aí. Quando nós estamos aqui orando todos os dias, dá-nos juízes e conselheiros, como nos primeiros tempos. Reina sobre nós. É o nosso clamor dia após dia. Dia após dia, reine sobre nós. Aqui, olha aqui, ó. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, o ser que age com mão arrogante, quer ser natural, quer estrangeiro, ele ultraja Adonai. Esse ser é cortado do seio do meio do povo. A palavra arrogante vem do verbo arrogar, que significa ter como próprio, apropriar-se de, ter como seu, a soberba, a altivez, o orgulho e o atrevimento. A pessoa tem como seu o orgulho, a soberba, o atrevimento. Então, ter como seu a soberba, o orgulho e o atrevimento é a pretensão que você e eu temos de dizer tolices contra Adonai. Se levantar. Hoje veio alguém aqui para mim. Pastor, o levante contra esta casa, eu ouvi lá embaixo. Eu falei, eu estou servindo refeição. Porque você pode dar essas notícias que elas não são ruins mais para mim. Eu sei o caminho que eu preciso seguir. De luta, de sofrimento e de dor para manter as coisas em comunhão com Adonai. Então, a pessoa diz para mim, pastora, eu enfrentei uma batalha esta semana para não vir aqui dizer todos os impropérios para vocês. Alguém que saiu daqui. Isso é um traje, Adonai. Isso é agir com mão arrogante. Ultrajar Adonai é uma injúria, é uma ofensa grave. A Torá diz, nem o estrangeiro, nem o natural, que ultraja Adonai permanecerá vivo, será cortado. Porque você não ultrajou, pastora Sandra. Você está ultrajando a Adonai. Não é. Não. Por isso que eu estou falando, pode falar. Pode dizer. Eu ainda sou capaz de deixar você falando e sair. Porque não vai me atingir. Mas porque é uma injúria contra Adonai. Você vai ofender a honra de Adonai, a sua reputação. Por isso que a pena é de morte. Porque você abre a boca para dizer tolice. Para dizer tolice.
Então você vai ver que isso aí é grave, gravíssimo no Levítico, e geralmente essa pena é aplicada por Adonai. Ela é aplicada porque você fica esperando morrer imediatamente, às vezes sim. Como aconteceu com Miriam e com Arão, os 3 na tenda, disse Adonai. Imediatamente ele agiu, às vezes não. Ele dá a corda e deixa você ir para depois puxar. Porque ele te ama, ele quer te salvar, ele não quer brincar com ninguém. Essa casa não é casa de brincadeira, é de salvação. Estou cansado de dizer isso. Na realidade, violou as regras de manducação de comida, lá do Levítico 7. A violação que nós fazemos é aquilo que você está falando, sobre a comida, lá na unidade. Viola, pode ir lá no Levítico 7, você vai ver a violação das leis de comida. Porque você come coisas sagradas e se levanta contra elas com tanta violência que se torna grave. Você morre por causa da comida. Esse ser é cortado. Não vale para outras legislações. Vale para essa legislação de ultraje contra Adonai. Ultrajar Adonai. Ela é pronunciada por motivos religiosos muito graves. Se você der sequência a Números 15 aqui, você vai ver uma coisa grave, gravíssima, que é a violação do Shabat. Ninguém dá confiança. Continua adorando no domingo. Continua do mesmo jeito. Adonai não viu. Você acha que vai ficar assim? É violação a um princípio sagrado. O que é um ato de crime? Deixa eu te perguntar, o que é um ato de crime? É contra a moral, contra civil e contra religioso. São os 3 atos. Um ato de crime que nós cantamos, livra-nos do crime. De praticar esses atos, Léo. De praticar esse ultraje contra Adonai. De participar de um evento de incredulidade. E levar toda uma congregação a morrer. O problema não era com o profeta Samuel. E Adonai não está preocupado com os filhos de profeta Samuel que não quis obedecer. Não era. Ele estava assim, vendo o coração e a mente de cada um e vendo o que eles queriam. Eles queriam um governo no braço humano sobre eles. Sim. A senhora foi ao texto de 1 Samuel capítulo 8, né, para mostrar que, como a senhora disse, é a única legislação, né, que vai dizer qual é a penalidade de você estabelecer um rei sobre você mesmo, conforme o seu desejo. A Torá, já sabendo disso, pastor, ela bota uma proibição nisso daí. Porque o capítulo 17 do Deuteronômio, ele vai dizer assim, ó, no verso 14. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 17. Para não parecer que a Torá está dando margem para botar um governo e contradizer o que a senhora está colocando. Para ficar bem claro, para as pessoas não gerarem problema de compreensão nisso daí. Porque o Deuteronômio 17 vai dizer assim, ó, Kitavô, quando entrares, verso 14, quando entrares na terra que o Eterno teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Exatamente, como todo mundo tem. Estabelecerá sobre ti o rei que o Eterno Elohim te escolher entre teus irmãos. Aqui não está dizendo que é um mandamento que está te incentivando a colocar um rei. Não. Agora ele está dizendo que se você colocar, se você cair nessa cilada, nessa lambança de trazer um governo, aí ele descreve um rei aqui, pastor, que não tem vantagem nenhuma em ser rei. Você não pode acumular bem, você não pode ter muita mulher, você não pode ter muito cavalo, você tem que escrever a Torá inteira tem que ler ela todos os dias e se humilhar. Então o que está querendo dizer? Que se você cair no erro, a própria Torá vai te fazer tirar este governo. Porque é ela que te mostra. Mas o que eu estou querendo dizer assim, é que ele dá uma legislação, pastor, para quando houver esse estabelecimento que é inerente do homem, fazer esse tipo de coisa, você ter a própria resposta e recorrer dentro da Torá para não errar. Porque, pastor, um rei que se humilha,
que se abate, que não acumula bens, que não tem exército e que não tem todas as mulheres que quer, a senhora há de convir que é melhor não ser rei. É melhor não ser rei. É isso que a Torá faz, já sabendo que o homem tem a tendência de se autogovernar. Ele diz assim, agora você vai se governar então desta forma, não tendo nenhum benefício que os reis da terra costumam ter. Ou seja, é o mesmo que não governar. É o mesmo que não governar. Ninguém de vocês vai querer um governo desse. Ninguém. Porque hoje é só dinheiro, 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 dinheiro e mais dinheiro, né? Avareza, avareza, avareza. Lógico que nós precisamos de dinheiro e de trabalhar, mas não da forma que as coisas estão acontecendo aí, não é? Então, lá no Números, no capítulo 15, no versículo 31, diz assim, ele desprezou a palavra de Hashem. Então, ele conhecia a palavra de Hashem. Números 15 e 31. Ele desprezou a palavra de Hashem. Foi o desprezo que a incredulidade trabalhou. Aí eu vou te mostrar como essa incredulidade trabalha. Eu vou te mostrar. Então, quando você e eu ultrajamos e desprezamos a palavra de Adonai, nós dizemos com a língua palavras graves contra os bons costumes. Eu vou repetir. Quando eu desprezo a palavra de Adonai e eu ultrajo Adonai, eu digo com a minha boca palavras contra os bons costumes. O que é esses bons costumes? É a maneira de agir, de vestir? Você acha que é isso? É muito mais que isso. Você ataca uma legislação não escrita. Você ataca com a sua boca, não fixada em local algum. Ela não é fixada pelo uso. Ela é não escrita, ela é fixada pelos bons costumes. Por que você acha que a pastora Santa está dentro de uma cozinha trabalhando? Para fixar na mente, não escrevi isso. Eu não escrevi livro nenhum. Mas para escrever no coração de vocês, que tem que se humilhar, que tem que fazer tzedaká, que não precisa fazer igual eu faço. Eu fui ao extremo porque a mim foi exigido. Mas precisa fazer o mínimo. Pelo menos o mínimo. Olhar pelo pobre, pelo necessário. É a tzedaká que você está orando todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, ali tem uma lei fixada pelos bons costumes, pelas regras morais. Regras morais, dos costumes. Então, o Ulisses já leu um texto de manhã, de Paulo, dizendo, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33. Paulo dizendo ali no maior tratado de morte da natureza carnal, que Paulo escreve. Mas eu quero ir com você em Lucas capítulo 4, o que é um bom costume, que tem pessoas que estão atacando com a sua língua. Você ataca com a língua. O salmo que Ulisses leu de manhã da Paraxá diz que a língua está afiada como uma espada para matar. Porque você vai trabalhar a incredulidade no outro quando você começa a atacar o Rafael, porque ele vem todo sábado para Shabat. Ele tem o costume bíblico de guardar Shabat. Você já não precisa, nós temos jovens aqui, de 12, de 13 anos, diz que não precisa congregar. Eu vou ter que pegar a Bíblia e rasgar. Os pais ficam calados. Olha aqui Lucas capítulo 4. Qual era o costume de Yeshua? Para você entender aqui, ó. Versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Yeshua para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, seus pais o ensinaram a dormir aqui do lado, mas ficar ouvindo a palavra. Os meninos ficam saltando para todo lugar. Eu tenho uma amiga chamada Regina. Ela tinha um filho altamente problemático.
Altamente. Para hoje, os nossos dias, seria uma síndrome de Down, sei lá. Muito inteligente. Ela trazia o caderno e botava ele aqui, e ela do lado. E você vai ouvir, porque ela cria que o poder da palavra, só de ouvi-la, ia transformá-la. E transformou. É um grande homem hoje. As mães ficam com os meninos ou rodando, pulando e saltando e não aprendendo nada. Precisa rever esse conceito. Precisa rever esse conceito. Precisa rever. Então, aqui, entrou no dia de Shabat na sinagoga, segundo o seu costume. O homem foi treinado. Ele tinha o poder do Espírito sobre ele. Não. Ele teve pais que o ensinou. Segundo o costume, ele estava na sinagoga, em Shabat. O que vocês ouviram dela aqui, Ela está lá nessa distância toda, ela para, ela guarda Shabat, ela vai para frente da sua televisão e fica dentro de casa, participando conosco e guardando o Shabat. Foi o testemunho de Neusimar hoje de manhã. Aí foi-lhe dado, ele levantou-se para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, Yeshua também foi adestrado aos costumes dos seus pais, mas hoje a incredulidade vai desmontar esses costumes, os bons costumes. Os bons costumes. Não precisa disso. Para que todo sábado na sinagoga? Para que isso? Para que ficar ouvindo palavra? Para que ficar cantando? Para quê? Para quê? Para quê? É a língua atacando. É a língua ferina. É a língua de espada. Olha só. Outro bom costume é não deixar de congregar. Hebreus capítulo 10. Eu vou ensinar para vocês. Tem gente aqui que um bando já foi para casa. E eu avisei, vamos ouvir a palavra. Hebreus capítulo, por quê? Você não... O conselho aqui no capítulo 10 do livro dos Hebreus, versículo 25, é não deixar de congregar. Olha aqui, Olha o versículo 22, começa aqui. Porque os bons costumes vão te levar à consagração. Eles estão desmontando os costumes que você foi criado. Olha aqui. Cheguemos no versículo 22. Com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, com adesão, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa, guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. É manter o costume de congregar. Esse é o exemplo. Nós temos, os nossos jovens não vêm mais, porque não precisa congregar. Isso é exagero na boca de menino de 12 anos. Hein? O 26 é números 15 aqui, Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, é só a morte. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. O que resta aqui é a morte. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Foi o que ele disse de manhã. Corromper é perverter fisicamente. Ou moralmente, é influenciar o outro, é desviar o outro. É isso aí. Sócrates, o filósofo grego, foi acusado de corromper outros jovens com excessiva ironia. Ele nunca escreveu um livro. Ele nunca escreveu um livro, mas ele pervertia e ele corrompia tremendamente. Sócrates adulterou ele mesmo
e outros que o seguiam com seus gestos contrários à decência. Esses são aqueles que praticam ultraje contra o pudor. Provérbios capítulo 6, você vai encontrar que o homem de Belial age assim. Ele não tem mais cura. Ele vai perverter sem escrever uma linha, com o olhar, com as mãos, a forma de falar e de convencer. Seus movimentos são tão sutis que eles não são percebidos por terceiros. Eles são subliminares. Aqui tinha no muro ali que foram lá desenhar o Zupimpa, não sei das quantas. Eu falei, Romário, pelo amor de Deus, até o final da tarde, você tira aquele demônio que está desenhado ali? Nada é indiferente. Nada é indiferente. Sócrates, com seu método que consistia em levar aqueles que o ouviam com interrogação sem cessar, com zombaria e sarcasmo, dizendo o contrário do que as palavras significavam. Ele foi hostil com o eterno e com ele mesmo. Sócrates foi hostil com o eterno e com ele mesmo. Assim é todo aquele que conduz uma pessoa à incredulidade, a se desviar dos bons costumes. É hostil ao eterno e hostil com ele mesmo. Por isso que Números 15 vai dizer aquilo que você faz deliberadamente, conhecendo o que você está fazendo, é grave, gravíssimo. Grave, gravíssimo. Ele trabalhou todo o tempo, para tornar outros incrédulos. Para tornar outros incrédulos. O que é incredulidade? É a repugnância em crer. É a repugnância em crer. É essa a nossa massa que está sendo trabalhada para não crer. A massa humana nos nossos dias. A massa humana. Repugnância em não crer. A pessoa dificilmente, o Ulisses falou de manhã, se deixa convencer. A pessoa é infiel a Hashem. A pessoa é um ateu. Sócrates trabalhou para isso, sem escrever uma linha. Sem escrever uma linha. Olha como era subliminar as suas palavras, que atingiam o espírito dos jovens aristocratas da sua época. Ele foi chamado de o filósofo da impiedade. Você acha que há diferença no nosso meio quando você começa com a língua atacando as pessoas? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele foi preso, Sócrates, condenado a envenenar-se com cicuta. A cicuta que ele produziu. O amargo que ele produziu dentro do seu coração, ele se envenenou e morreu. Sócrates considerava o próprio homem a interpretação reflexiva do comportamento humano. É o homem que tem que se decidir, é o homem que tem que escolher, é o homem que tem que fazer, é o homem que tem que se governar. Esse é o ensino de Sócrates. É esse o ensino daquele que é incrédulo e que conduz outros à incredulidade. Para desfazer os costumes, as regras estabelecidos pela Torá, você desfaz todos e quebra todos e ensina outra doutrina. Outra doutrina. Ele ensinava aos jovens a ação de interpretar e fazer comentário crítico da obra de alguém, principalmente daqueles que têm um chamado específico de Adonai para servir. Eu sou alvo da boca, da espada afiada. E vocês todos serão, se vocês permanecerem firmes para servir. O incrédulo tem a função de destruir o servo e a sua obra com a língua. Ele tem a função
de destruir o servo de Adonai, a sua obra, só com a língua. Hebreus 3, que você leu de manhã, que eu não vou lá, que você sabe que é. Davi, no Salmo 64, ele vai exprimir sua angústia contra a obra do homem incrédulo. Revoltado com o Eterno, ele se põe no caminho do servo de Rachem, o incrédulo, para confundir o outro, para aniquilar a vida, para matar o justo. Para matar o... Por que eu oro todos os dias pelo nosso presidente da República? Porque quando ele sobe aquela rampa com aquele cachorro, ele está dizendo que os gentios que não, representando ali, que é a representação na Bíblia, de gentio que não tem Torá. E eu afirmando, Brasil tem Torá de norte a sul. Pode hoje não estar sendo obedecida, mas os nossos pais que vieram para aqui, a ponto de as usinas de cana-de-açúcar, que foi toda desenvolvida por eles, depois eles foram para a Europa e levaram para lá, fizeram o bolo de rolo, porque eles não podiam se reunir e nem falar de Torá. O bolo de rolo passou a ser um simbolismo da Torá. Quantas vezes nós já falamos isso aqui? Então o Brasil é encharcado de Torá. Pode não ser vivida hoje pelos filhos e pelos descendentes, mas aquela representatividade, eu oro para que Adonai desfaça o que a autoridade máxima dessa nação fez. Que nós não somos gentios sem Torá, mas até aquela mulher sírio-fenícia, estrangeira, que vai a Yeshua, e que quer comer a comida que cai da mesa dos seus senhores. O que ele diz para ela? Grande é a sua adesão, grande é a sua fé. Ela é salva, porque ela adere a Torá, ela adere ao Messias. Ele diz, grande é a sua adesão. Eu me vejo ali, quando ele diz essa bobagem, quando ele faz, ele não diz, ele faz. Ele não fala nem do cachorro. Muita gente nem viu o cachorro, eu vi o cachorro. Vocês viram o cachorro, não é? Nós temos Torá. Por isso que a minha oração todos os dias, lá na minha casa eu oro. Davi aqui vai falar do ressentimento que o incrédulo tem no seu coração, no Salmo 64. O que vai levar o homem injusto que quer matar, que é um criminoso, que quer destruir os bons costumes, destruir com a língua? É por causa do ressentimento. Ressentir é sentir os efeitos de alguma coisa. No passado eu tinha minha liberdade, foram o que os hebreus fizeram ali no deserto. Vamos voltar ao Egito. O ressentimento estava grande no coração. Grande. Todos ressentidos. Então, eles acharam que eles tinham a liberdade, que perderam a liberdade. Eles queriam a liberdade outra vez. Eles estão procurando aquilo que eles perderam. É isso que aconteceu lá. Problema grave chama ressentimento. O ressentimento é tornar a sentir saudade do passado longínquo, que já ficou. Tornar a sentir saudade do passado, daquilo que eu e você fazíamos sem culpa. Sabe por que você tem saudade do passado e eu também? Porque é aquilo que você fazia que não tinha Torá para te acusar que estava errado. Então você não sentia culpa. Você adulterava e sentia gostoso adulterar. Você mentia e sente prazer em mentir. Hoje tem a Torá para te mostrar que você não pode agir assim. Aí você se torna um ressentido, Léo. Tem Moisés te acusando. O ressentimento toma lugar no interior do homem. E é traduzido como? Pelos profissionais aí, intelectuais, mágoa. Estou magoado. Mágoa com o outro.
se ofende com tudo. Tudo. Se torna um melindroso. Ele se torna uma planta. Sabe aquela planta que você toca nela, ela vai dormir? Entende? Dormideira. Melindroso igual a dormideira. O ressentido. Ele está com saudade daquilo que ele fazia e que ele não sentia culpa. Ele é uma planta melindrosa, fraca, débil. Isso. Ou então ele se torna afetado. Não é verdade? Ele marca o corpo inteiro. Marca o corpo inteiro e acha isso uma beleza. Ele se torna afetado. Usa roupas extravagantes, cabelos cano alto. Não é? Como fantasia carnavalesca para reviver os trajes das dançarinas de Charleston, um francês. As dançarinas dele. É nome dado a uma cidade americana também, no norte da Carolina do Norte. Sabe o que essa cidade mais produz? A indústria têxtil, que essa cidade tem em grande quantidade. Perceba comigo que o comportamento daquele ou daquela que está cheio de ressentimento muda aos extremos. Ou é extremamente extravagante, ou extremamente melindroso. Muda. Ele está no auge, no último grau de intensidade, por isso ele mata. Ele ama tanto, ele odeia e ama ao mesmo tempo. Isso é intensidade. Possuído de uma angústia extrema, essa pessoa ressentida se torna perigosa. Ele vai trabalhar o outro para ser igual a ele. Você já viu gente assim? Tenho certeza. Por quê? Porque ele é capaz de ir aos extremos na defesa dos seus interesses. Ou de ser belo demais. Na defesa dos seus interesses. Esse é o ressentido. Usa sua língua para atacar. Se pudesse, atacaria Elohim. Interessante que ontem o Ulisses chegou lá em casa às 6 horas e falou: pastora, Leomar me avisou agora que eu não vou ensinar. Eu falei, e eu estou aqui o dia inteiro estudando. Que bom, ele estudando e eu estudando. O Léo não esqueceu, não, ele foi bom, a Donai deixou passar. Porque tem que bater na tecla, bater na tecla, falar uma coisa só. Falar uma coisa só. Quando chegou hoje de manhã, 5h30, chega a Larissa com a boca desse tamanho. Inchada por dentro, o lábio, tudo grande. Aí ela, mãe, olha que jeito que eu estou. Não sei o que aconteceu, eu lembrei da picada do mosquito. Eu falei, você levou uma picada do inimigo contra a sua boca, que louva e ensina outros a louvar e engrandecer o nome de Adonai. O inimigo veio e pá. Quando ela ligou para mim, eu falei, minha filha, fica em casa, tomou uma injeção que dá sono, fica em casa, vai dormir um pouquinho. Não, eu vou ensaiar o coral. A boca de todo tamanho. De todo tamanho. Se nós estamos falando de língua, a boca é atingida para o mal, para ferir. Porque se ele pudesse, ele atacaria Adonai, ele não pode. O ressentido mataria Adonai, ele não pode. Porém, ele vai atacar os seus servos, como eu falei. Ele vai atacar os seus servos. Porém, impotente, não consegue ferir Adonai, ele se volta contra o servo. Que se volta contra aquele que manifesta a presença de Adonai na terra. Vamos lá? Jeremias capítulo 18, vamos lá? Ele vai se voltar contra o servo que manifesta a presença de Elohim na terra. Capítulo 18, versículo 18. Ouve bem aí o que diz o profeta. Olha aqui. Então disseram, isso aqui são homens
irmãos de dentro de casa, que vem e diz, olha a leitura, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote. O que é que a pastora Sandra fala? Não faltará sacerdote homem que ministre diante de mim. Sou eu que estou dizendo não. Profeta Jeremias, capítulo 31. Não faltará homem. Que homem não é másculo, é homem que respeite mandamento, que cumpra mandamento. E que é curado de um ressentimento. É curado e livre para fazer a vontade de Adonai. Aqui, ó. Pois não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde. Ele sabe que não perecerá, porque Adonai o disse. Mas vinde, ataquemo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Jeremias vai orar, olha para mim, ó Eterno, ouve a voz dos meus acusadores, pagar-se-á mal por bem. Contudo, abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de comparecer na tua presença, para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega os seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada. Sejam as suas mulheres roubadas dos filhos, fiquem viúvas, seus maridos sejam feridos de morte, seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça o clamor de suas casas. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres tropas sobre eles de repente, pois abriram a cova para me prender e armaram laço aos meus pés. Mas tu, ó Eterno, sabes todos os seus conselhos contra mim, para matar-me. O ressentido mata. Não perdoes a sua iniquidade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam transtornados diante de ti, e age contra eles no tempo da tua ira. É isso que o rei Davi vai orar, a mesma coisa no Salmo 64. Ele ora para Adonai livrá-lo dessa língua afiada, que não quer um rei sobre ele, que quer andar pelos seus próprios braços. E que lançam palavras amargas, é uma língua mortífera contra o servo do Eterno. Então o criminoso está persuadido, diz Davi no Salmo 64, por ele mesmo, de que seu crime não será descoberto. Então você vai ver por que a sanção em Números, capítulo 15, versículo 30 e 31 é tão grave. Por causa daquela incredulidade que conduziu todo um povo à incredulidade. O juízo veio sobre todos, não sobre um. Sobre todos, porque desprezaram a palavra de Adonai. Ele anulou a sua ordem. Esse ser será cortado de seu povo. Ele será cortado do seio da família espiritual. Ele será cortado do seio da família espiritual quando ele despreze e ultraja Adonai. Qual é a comida do incrédulo? Qual é a comida do incrédulo? Ganância, primeira. Ostentação, uma busca constante por uma afetação, uma maneira de se exibir, um alarde de ações, de qualidades, que ele tem uma alta qualidade, isso é a comida. Vaidade e vanglória. E qual é o antídoto contra a incredulidade? Me diz. Qual é o contraveneno contra a incredulidade? Qual é o antídoto contra a incredulidade? Vamos lá. Lucas capítulo 19. O trabalho, gente. Lucas capítulo 19. Nós já estamos encerrando. Lucas capítulo 19. Olha aqui. A parábola dos servos
e das minas, dos 10 servos e das minas. Vamos lê-la. Olha aqui. Ouvindo eles estas coisas, Yeshua contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e pensava que o reino de Elohim havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra remota. Quem era esse homem nobre? Yeshua. Ele foi para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Quem é esse? Yeshua. Chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas. E disse-lhes: negociai até que eu volte. Trabalhai e multiplicai as minas. Por isso que eu estou falando que ali na oração está a tzedakah. É o antídoto contra a incredulidade, que Adonai vai te proteger. Olha aqui. Mas negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após eles embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Olha o assunto. Não queremos Adonai dominando a nossa vida. Nós não queremos rei. Olha só. Mas, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Trabalhou muito. Ele trabalhou muito. 10 minas. Respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades te colocarei. Porque ele era um trabalhador que sabia, estava agora com 10 cidades. Sabia o quê? Ensinar o povo, não desviava o povo. Eu vou te dar um presente de 10 cidades, para você dirigir. Olha aqui. Respondeu: 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este disse também: sê tu sobre 5 cidades. Veio. Hein? Será líder sobre 5 cidades, porque trabalhastes bem. Veio outro e disse: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tiras o que não depositastes, cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe respondeu: mau servo, pela tua boca eu te julgarei. Por aquilo que você ensinou e falou errado, eu te julgarei. Você me conhece e sabe quem eu sou. Mas você não trabalhou honestamente direito. Olha aí. Olha isso aqui. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não depositei e cego o que não semeei? Por que, pois, não pusesse o meu dinheiro no banco, para que eu vindo recebesse com juros? Então disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina, dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos, olha a aplicação da lei lá de Números capítulo 15, versículo 31. Será cortado, será morto. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Ele é rei, ele é poderoso. Tzedakah entra num ponto alto para te justificar, numa justificação à sua vida, grandemente. Porque você estava trabalhando, você não estava desviando ninguém para a incredulidade. Você não é um ressentido, você trabalha com carinho e com amor. Você não fica com murmuração. Eu quero ir em Eclesiastes capítulo 9. Isso é sabedoria, tá? Isso é sabedoria. Aí você vai ver aqui o que diz Eclesiastes.
Priscila ontem à noite me ligou e disse assim: pastora, eu ouvi num sonho que em pequenos frascos há perfumes muito caros, caríssimos, em pequenos frascos. É isso aí. Não despreze o pobre que tem sabedoria. Olha aqui o que Eclesiastes, no capítulo 9, vai falar. Olha aqui para você ver, para nós encerrarmos aqui. Quer ver? Olha o versículo 10. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi algo mais debaixo do sol. Não é dos ligeiros o prêmio, dos intelectuais o prêmio, não é dos grandes o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos favor, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos. Além do mais, o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se pescam com a rede cruel, e como os passarinhos que se rendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol. Olha aqui, que me pareceu grande a sabedoria. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. E veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. Ora, vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, pela sua prudência. Sabedoria é o quê? Temer a Deus, guardar os seus mandamentos, ter a sua Torá no coração. Ele era pobre, mas ele foi muito sábio. Olha aqui, ó. Mas ninguém se lembrou dele, se lembrou mais daquele pobre homem. Então disse eu: melhor a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. Por aquele que aniquila o outro, que ensina incredulidade ao outro, que o conduz à morte. Mas a sabedoria do pobre foi desprezada, suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Uma só língua destrói muita gente. Que o Eterno nos abençoe, levando conosco essa mensagem da nossa paraxá dessa semana. Nos dê uma semana de paz, na presença dEle, temendo o tempo todo. Não tema o homem que te pode matar. Tema aquele que pode matar a tua alma. Tema esse, para você não segui-lo, não andar após os seus passos, após os seus ressentimentos, após as suas ironias e os ultrajes contra Adonai. Não ande atrás desse. Livra-nos, ó Pai, para que permaneçamos de pé até o fim, para que esta casa tenha homens e mulheres fiéis que manterão esta obra em meio a tanta violência e tanta dificuldade. É o que nós clamamos diante de Ti, em nome de Yeshua.